Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a gente vem para mais uma correção de questão SpaceX. O assunto é cartografia. Então, galera, eu peço que se inscreva no canal, ative lá o sininho, dê lá o joinha pra gente. A gente precisa de vocês para dar mais continuidade, democratizar ainda mais esse ensino. Galera, é uma questão muito legal da última prova de 2019, é a questão número 22. Vocês vão ver como é uma questão interessante da gente analisar. Bom, primeira coisa, o que eu tenho que saber nessa questão? Principalmente relacionada a movimentos da Terra, translação e rotação, taxas de incidência da radiação solar. Então, são esses os elementos fundamentais, as habilidades que eu preciso nessa questão. Então, vamos lá. Questão número 22 está na tela para vocês. Recentemente, o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão. Todo mundo sabe o que é o horário de verão, aumentava 1 hora para economia de energia e tal. Bom, uma medida que tinha como por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais luminosidade natural ao longo do dia. Ok, show! A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural de 3 localidades. Localidade 1, localidade 2, localidade 3. Ao longo de um período do ano. Bom, vamos lá. Está aí o gráfico, vocês estão vendo a luminosidade. A luminosidade 1, ele começa lá em setembro, ainda na primavera, praticamente 12 horas, e vai aumentando até dezembro, onde ele vai chegar a 15, depois em março novamente ele cai. O número 2, ele começa um pouquinho acima, sobe, mas não sobe tanto, e depois, em março, novamente cai. E o número 3 praticamente não varia quase nada, ele dá uma subida durante dezembro, depois volta ao normal. Então, ou seja, eu tenho áreas que tem uma luminosidade um pouco mais baixa e crescem no verão, depois diminui novamente quando entra o outono. Áreas que variam um pouco mais e áreas que praticamente quase não há variação, somente um aumento da luminosidade durante o verão. Bom, essa é a nossa análise preliminar. Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades. Primeira coisa é o seguinte, galera. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais constante é o seu grau de luminosidade. Por quê? Porque você está recebendo luminosidade praticamente em quase todas as estações do ano. Quanto mais longe do Equador, aí sim, aí eu tenho uma variação muito maior dessa luminosidade. Vou dar um exemplo das regiões polares. Nas regiões polares você tem períodos onde você fica dia, praticamente 3, 4 meses dia. Pode chegar até quase um semestre somente dia. A variação de noite é muito pequena. Em compensação, vamos dar um exemplo, no hemisfério norte. Durante o verão no hemisfério norte, lá vai ser dia o tempo todo. Em compensação, no hemisfério sul, vai ser noite o tempo todo. Então, as variações das regiões, quando eu vou me distanciando da linha do Equador, as variações das regiões polares são imensas em termos de luminosidade. Eu estou falando variação. Ou seja, eu começo do zero e vou lá, tem tanto tempo de luminosidade, 24 horas de luminosidade, e fico lá um tempão e depois eu novamente zero, luminosidade praticamente nenhuma, às vezes 1 minuto, 2 minutos de luminosidade somente. Nas regiões polares, ou seja, o conceito que eu estou colocando para vocês é o seguinte: próximo ao Equador, quase não tem variação na luminosidade. Conforme eu vou me distanciando da linha do Equador, essa variação de luminosidade vai aumentando. A variação de luminosidade, ou seja, eu começo com uma luminosidade menor e vou para maior durante o verão. Depois, durante o inverno, novamente ela vai cair. Ou seja, conforme eu vou caminhando, aumentando a minha latitude, eu vou saindo da linha do Equador e vou saindo dos trópicos, inclusive, a minha luminosidade vai ser de maior variação. Eu vou ter dias mais longos e também noites mais longas. Vou dar um exemplo no verão europeu. É muito comum que as pessoas vão à praia por volta de 8, 9 horas da noite quando voltam do trabalho. Por quê? Porque ainda está sol. Lembra do sol da meia-noite na Noruega? Esse é o exemplo. Ou seja, quanto mais longe da linha do Equador, maior essa variação.
Como nós estamos falando de cidade brasileira, a gente vai pensar o seguinte: as cidades que quase não têm variação, elas têm que estar próximo ao Equador. Aquelas que têm média variação, elas têm que estar um pouco abaixo do Equador. E aquelas com a variação maior, elas têm que estar abaixo do trópico. Então, como a gente está falando respectivamente, A1 é que teve a maior variação, é que essa cidade, ela certamente está abaixo do trópico de Capricórnio. E aqui, nas nossas respostas, só tem duas, que seria Porto Alegre e Curitiba. Opa, ficamos entre duas já matamos aí a primeira parte dessa brincadeira. No entanto, a segunda é aquela que está um pouco abaixo da linha do Equador, onde você tem uma variação pequena. E aí eu tenho, na segunda cidade, na letra A, Brasília, e na letra B, Belém. Belém está muito próximo da linha do Equador, então não pode ser. Resposta correta para a gente, letra A. Mas vamos matar essa questão na terceira alternativa. Por exemplo, Recife. Recife está muito mais próximo da linha do Equador, então quase não há variação. É a cidade 3. Salvador está um pouco mais abaixo, então ela tinha uma variação um pouco maior, certamente nessa questão de luminosidade. Então, matamos a questão letra A. Por quê? Porque Porto Alegre está lá abaixo do trópico de Capricórnio, tem uma variação muito maior na sua luminosidade. Durante o verão, os dias serão mais longos e durante o inverno, os dias serão mais curtos. É uma característica muito comum por causa do globo, a posição da Terra, dessa inclinação da Terra. Galera, matamos uma questão. Não é uma questão fácil, é uma questão de análise, você precisa pensar muito, mas uma questão muito boa e nós já matamos e certamente você também vai acertar na prova. Assistam as outras questões, vejam as outras correções, vejam as dicas que a gente está colocando, certamente você vai gabaritar a prova de geografia da SpaceX. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha, indicar para a galera. Vamos lá, vamos ajudar a crescer o nosso canal, porque a gente precisa para democratizar mais, para aprovar mais gente na SpaceX. Galera, um abraço, até a próxima aula.